E quando a gente fala que reportagem policial é serviço social, nesse crime aqui, ó, de abuso sexual, é um exemplo clássico. É um exemplo clássico. Porque é com as pessoas sabendo, ficando atentas, com comportamento, com mudança de hábito, com a criança virando uma chave para outra, é frenética, fica quietinha, é quietinha, fica frenética. As coisas vão acontecendo, a gente vai ficando sabendo e, claro, denunciando. Mas confiando que a justiça vai ser feita. O que até agora não aconteceu no extremo leste de BH, no bairro Capitão Eduardo, onde uma menina de 11 anos de idade foi vítima de abuso sexual e a dinâmica dá a entender que algo pior poderia acontecer. O que é pior, gente? É só a morte. Porque o crime por si só já é horrível. Uma criança de 11 anos ser estuprada. Porque independentemente de ter feito, é estupro de vulnerável. Tem menos de 14, é estupro de vulnerável. Então pior que isso, só a morte, né? Mas felizmente, nesse extremo não chegou no extremo leste de BH. E quem está ao meu lado aqui, 5 horas mais 10 minutos, para contar essa história, revirando ali, segurando o estômago para não revirar, é a Amanda Antunes, que esteve mais cedo, conversou com familiares. Amanda, boa tarde. Oi, Diniz, boa tarde para você também. Estamos acompanhando então o caso aí desta menina de 11 anos que foi abusada sexualmente pelo vizinho do pai dessa vítima, um crime no bairro Capitão Eduardo, aqui em Belo Horizonte. Essa vítima estava na porta da casa do pai dela, brincando com uma outra criança de 6 anos, e essas meninas foram abordadas por este homem que tem 35 anos, e ele ofereceu a elas um brinco. E disse que o brinco estaria na casa dele para, elas irem buscar. A menina de 11 anos, a vítima, acabou aceitando, e quando ela estava na porta da casa deste homem, as informações dão conta de que ele a segurou pelo braço e a obrigou a entrar na casa dele. Ela foi agredida com pancadas na cabeça. Depois essa menina foi abusada. Depois de 40 minutos que os familiares foram perceber que ela não era mais vista, e tiveram informação que ela estava na casa deste vizinho. Quando os familiares chegaram, essa menina chegou a ficar desacordada. O pai começou a gritar e ela acabou gritando por socorro, e o pai acabou se deparando aí com a filha e com esse vizinho, os dois sem roupa, e depois o pai ainda é ameaçado com uma faca. É um caso assim, horrível, nojento. E depois, porque ela tá atacando a menina, quer dar facada ainda. E depois que uma facada nos familiares, chegou a atingir inclusive a mão de uma outra irmã dessa vítima. Vamos ouvir agora primeiro a mãe dessa criança, que não será identificada e terá a voz distorcida. Vamos lá. A gente quer que a justiça seja feita, Porque quantas crianças mais que vai acontecer? O que a sua filha te contou? Ela não lembra muito bem, porque ela só lembra que ela levou um soco, puxou ela pelo braço, daí ela lançou um soco nela, e eu acho que sentou a cabeça na parede, que tinha até um galo, e ela desmaiou. Ela só acordou na hora que estava batendo no portão, o pai dela gritando, que ela escutou e começou a pedir socorro. Eu tô vendo que você tá aqui criando força até para conversar comigo, que é difícil isso tudo, Você indo na delegacia, parece um pesadelo. Agora a gente vai na delegacia, porque ontem fomos pro hospital, e agora é só esperar em Deus mesmo, não tem outra. E ele fugiu, não foi encontrado? Ainda não. E a população aqui, como não tem como ser diferente, está revoltada, Sim, pessoal, porque são muitas mães, tem muita mãe com crianças aqui, Foi de dia, 2 horas da tarde, então foi muita ousadia, Foi muito assim. Não dá para acreditar. Então a população está bem revoltada, bem chateada com o que aconteceu. Olha, Osvaldo, depois então, que este homem ameaça com uma faca o pai da vítima, outras crianças também, ele foge. Populares ficaram revoltados, invadiram a casa deste homem, colocaram fogo na casa, e nessa casa eles encontraram várias camisinhas espalhadas. Eu vi nas fotos apetrechos para a prática sexual, Isso, uma calcinha infantil, também alguns brinquedos. E vamos ouvir agora uma irmã
dessa menina de 11 anos que estava no momento e encontrou a irmã sem roupa na casa do vizinho. Ela também não será identificada. Ele ofereceu brinco para minha filha de 7 anos e para minha irmã. Aí eu amanheci no portão e chamei as duas para almoçar, só que só a minha filha de 7 anos subiu e a minha irmã não. Na hora que eu voltei, minha irmã já não estava mais na rua. Aí eu, o pai dela e a outra irmã dela começamos a procurar ela. Na hora que a minha outra irmã de 13 anos olhou no buraco do portão dele, o brilho da minha irmã estava jogado lá dentro. Aí na hora que o pai dela bateu no portão, ela gritou: socorro, pai. Aí nós já saímos invadir na casa dele. E nisso ela estava nua, sem roupa nenhuma. Na casa dele tinha muito doce, tipo para chamar a atenção de criança, pirulito. Ele não tem filhos, entendeu? E tinha muito tempo que ele não estava aqui. E ele apareceu aí bêbado, drogado, ninguém sabia onde ele estava. E apareceu aí e aconteceu o que aconteceu. Eu acho que a intenção dele era levar as duas, sabe? Tanto a minha filha, tanto a minha irmã. Por causa que ele estava com as duas na porta dele. Então a intenção dele não era só a minha irmã, era a minha filha também. Porque ele ameaçou dela, falou assim que vai pegar ela na porta da escola, vai fazer a mesma coisa que fez com a minha irmã e vai matar a minha filha. O que dá na cabeça de um cara fazer isso com uma criança? O cara podia olhar para 10 mulheres na rua e olhar para uma criança que não tem culpa de nada. Ele destruiu a vida dela, vai ficar com isso na mente dela pelo resto da vida. Ela tá com medo, ela chora. Ela diz minha mãe que ela acordou três vezes essa noite chorando, gritando. E aí a população toda ficou revoltada, inclusive invadiu, né, a casa dele depois? Invadiram a casa dele, colocaram fogo nas coisas, invadiram a casa da mãe dele, a polícia foi até a casa da prima dele também e não encontramos ele ainda. Mas a casa que foi destruída foi só a dele ou da mãe dele também? Foi só a dele que foi destruída. E vocês tinham ideia, ele já tinha suspeita, se já era conhecido por fazer isso, esse homem? Não. Só que a gente recebeu queixas de outros vizinhos falando que ele tinha chamado filhas dela também para dentro da casa dele. Só que as meninas não foi. As meninas chegaram a falar com a mãe. Só que ninguém falou nada lá na rua. Se tivesse falado lá na rua, né, eu já estaria ciente. Se tivessem procurado a polícia antes, né? Se também tivesse procurado a polícia, tivesse feito queixa, né? Agora a gente aguarda que a polícia encontre ele, né? Ô Amanda, só confirmando aqui, Capitão Eduardo, região Nordeste, BH, região né? Eu Nordeste, viajei aqui 2 vezes, né? Isso. E esse homem de 35 anos ainda não foi encontrado, né? Não foi encontrado. É importante a gente falar da questão da mala, como você, né, já adiantou, porque depois que ele foge, encontraram também uma mala que estava na cama, essa mala aberta. Lembrando que essa menina, a criança, chegou a ficar desacordada e então possivelmente, é o que os familiares acreditam, a polícia civil vai investigar e possivelmente a intenção talvez fosse inclusive matar essa criança, colocar o corpo dentro da mala. Estaremos aqui agora fazendo uma outra reportagem que seria, né, possivelmente o desaparecimento dessa menina. E vamos ouvir então agora o pai dessa criança, né, que foi quem encontrou a filha sem roupa na casa do vizinho. Foi em torno do sinal do almoço, tava ela e a outra criança brincando lá fora, aí chamamos para almoçar, uma só veio, aí a outra não. Aí a mãe dela me chamou para sair procurando, eu perguntei às crianças na rua, ela entrou, né? Aí foi lá que eu cheguei na portão da casa, gritei o rapaz lá, e não respondeu, eu gritei, bati mais, e falou, tem nada aqui nela, gritou socorro. Ah, socorro, pai. Foi a hora que eu explodi o portão. Na hora eu consegui pegar ela pela janela, porque nisso aí ele já ficou assustado, eu fui dar umas pauladas nele lá dentro e já tava com a faca na cintura. Nisso ele sacou a faca e veio dando facada. Aí eu tirei ela lá de dentro e fiquei lutando com ele lá um certo tempo lá dentro, tentando tirar a arma dele, mas como ele era mais forte, né, aí eu consegui vir sair pra fora defendendo, portanto que na hora dos golpes, pegou na minha menina mais velha, que tava atrás de mim, que eu me esquivei, ela tomou, né. Aí nisso aí eu segurei o portão. Não tinha ninguém no momento para me dar uma força ali. Segurei ele, começou a enfiar a faca no portão, desesperado. Querer sair fora, acho que eu consegui tirar as meninas de perto, consegui guardar elas em casa e ele saiu correndo. E a sua filhinha de 11 anos, ela chegou a ficar desacordada? Sim, ela tomou uma pancada na cabeça dele na hora, né? Ela ficou desacordada, ela acordou na hora que eu gritei o nome dela, né? Aí fora gritou, socorro, pai. Mas fora que eu explodi pra dentro. Esse homem é um vizinho, você conhecia? Como é que é? É sim, um conhecido lá, assim, do bairro também. Todo mundo conhece ele, ninguém esperava isso dele não, mas pelo certo tá alcoolizado e droga, né? Eu creio que já estava premeditando isso, fazer com as crianças lá assim, porque lá tem bala, muita camisinha no chão, tinha uma mala aberta, né, do lado da hora do fato. Eu justicamente não ia deixar minha filha sair de lá viva, não. Ele ia sumir com o corpo dela. Bom, revolta é sem limite, né?
indignação assim, né, do poder público também, tá um esforço por ser uma criança, achar esse cara o mais rápido possível, porque tem mais crianças aí que correm risco, né? O desespero dele, que ele sabe que ele já era, ele pode fazer qualquer coisa. Amanda, eu concordo completamente com a fala desse pai. Esse homem, pela dinâmica, ele é um perigo para as crianças. Eu não tenho a impressão de que ela tenha sido a primeira vítima, encontrou uma calcinha de menina na casa, não sei. A impressão que eu tenho é de que ele realmente representa perigo. Eu não vou cravar aqui porque eu não sou o dono da verdade. Eu tenho a impressão de que sim, trata-se de um pedófilo. E aí tem um detalhe, né? A Polícia Civil está investigando. A polícia está investigando e nota a Polícia Civil, Oswaldo, informa que foi instaurado o inquérito para apurar os fatos e uma equipe está diligenciando para localizar esse homem de 35 anos. Ele é investigado aí por lesão corporal, estupro de vulnerável, e a investigação está em andamento na DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente em Belo Horizonte. Meu caro, sua batata tá assando. E se eu fosse, eu não vou nem dizer que se eu fosse você, porque eu nunca seria você. Eu nunca faria isso com ninguém, né? Especialmente menor de idade. Cruz credo, né? Tô fora disso. Mas se você tiver um pingo de razão, de amor à própria vida, porque a população tá com raiva. A população está revoltada, a população vê em você um perigo para crianças. Não sou eu quem está dizendo, são seus atos que estão mostrando isso. Então, meu caro, sabe o que você pode fazer? Lá na Nossa Senhora de Fátima, tem uma delegacia da Polícia Civil que chama DOPCAD, a Delegacia Especializada em Proteção em Criança e Adolescente. Bate lá na porta e fala assim, aqui, fiz uma besteira, reconheço meu erro, e estou aqui para responder, mas responde preservando a sua própria vida, porque o povo está com raiva. Eu sou aqui defensor disso? Não. Vou falar que justiça com as próprias mãos não vai funcionar, porque quem cometer, depois vai ter que também responder por homicídio. Agora, a gente não sabe como é que a folha tá, né? Então, talvez seja melhor para você, se quiser se tem amor à sua própria vida, ali entregar-se rapidinho, liga pro 190, vá na delegacia, se vira, pra você tirar o seu da reta, porque pelo que eu tô vendo aí, a população tá nervosa, né, Amanda? E não tem como ser diferente, né? Em plena luz do dia, 2 horas da tarde, e essa criança brincando tranquila e de repente é encontrada toda machucada, essa menina com hematomas pelo rosto, Oswaldo, né? Além da gente, o abuso é nojento só de imaginar, mas enfim, e a gente acompanhando então mais esse caso. Vamos atualizando. Obrigado, Amandinha.